grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Olá, crianças, graças e paz. Sejam bem-vindos a mais um EBD dos primários. A você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Que o Senhor Jesus possa encher o seu coração de alegria e de prazer por aprender mais um pouco sobre Ele. Nós estamos hoje fazendo a abertura de missões mundiais. E o tema desse ano é Viva! Jesus é Poder. E o nosso versículo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus seja louvado. Ele nos deu um espírito de coragem. Então, seja corajoso. Nós precisamos fazer 3 coisas para ajudar em missões mundiais. A primeira é ir. Como é que eu vou, tio? Quando Deus me chama, quando nós temos um chamado para ser missionário. Quando Deus chama alguém, ele sai da sua casa, do meio da sua família, e ele vai lá para o lugar onde o Senhor mandou, né? Outra forma que nós também podemos contribuir em missões é orando pelos missionários. Nós podemos orar por eles, né? Nós podemos clamar pela vida deles, pela vida daqueles que estão ouvindo a palavra, pela vida das crianças que estão aprendendo, para que o Senhor encha o coração deles e que eles possam se render aos pés do Senhor. Outra forma também é contribuindo. Nós podemos contribuir, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Se você não pode ir, você pode orar e você pode também contribuir com as suas rendas financeiras. E se você não tem renda, como é que você também pode ajudar? Você pode ajudar na sua igreja. Você pode ajudar o Ministério de Missões a executar, a botar em prática o trabalho de missões e incentivar os coleguinhas também a participarem. Neste ano, a nossa campanha se chama Viva! Jesus é Poder. Não se esqueça, nosso versículo está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A história de hoje é sobre Abraão, o pai da fé. E nós encontramos a história de Abraão no livro de Gênesis, que significa princípio ou origem. Lá no capítulo 11, metade do capítulo 11 conta a história sobre o pai de Abraão. E no capítulo 12 em diante você vai ouvir sobre a história, a vida desse homem chamado Abraão, que depois Deus muda o nome dele. A nossa história se passa em Harã, um lugar onde Abrão estava morando junto com a sua esposa Sarai. Abrão e Sarai estavam morando em Harã quando Deus os chamou para uma missão muito importante. Eles dois eram novos, né? Vocês estão vendo aqui que eles são novinhos ainda quando eles foram chamados. E Deus falou assim para Abrão. Ele disse assim: Abrão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para a terra onde eu vou lhe mostrar. Então Abrão pegou sua esposa Sarai, botou em um jumentinho e eles partiram dali de Harã para um lugar onde Deus lhe mostraria. Deus não disse o lugar, mas Abrão obedeceu. E eles foram rumo a este lugar que o Senhor disse para eles irem. Quando o Senhor falava para eles parar, eles paravam. E ali onde eles paravam, eles armavam a tenda deles e iam descansar, né? Eles colocavam a sua tenda e iam descansar. Tinha dias que Abrão e Sarai ficavam deitados, olhando para as estrelas do céu, vendo como era lindo, como tinha muitas estrelas. Você já se deitou assim fora da sua casa, assim num quintal, ou na casa da vovó, assim no interior, e você já parou para olhar para o céu e viu quantas estrelas tem no céu? Na cidade a gente não pode ver por conta das luzes, mas lá no interior, onde não tem tanta luz, nós podemos ver como o céu é estrelado. E ali Abrão ficava dormindo, mas a Sarai, porque eles amavam observar o céu. E eles descansavam, né?
E aí ficavam em um certo lugar até quando Deus mandava eles partirem novamente. Deus deu uma promessa a Abraão. Ele disse que ele seria pai de uma grande nação e que Sarai, sua mulher, teria um filho e que esse filho seria a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus na vida deles dois. Então, a Sarai, ela ficou assim muito contente. Por quê? Porque a Sarai não poderia ter filhos, porque ela era estéril e ela não poderia ter filhos. Mas o Senhor disse que ele a abençoaria e lhe daria um filho. Sarai esperou, o Abrão também esperou e nada aconteceu. Eles dois ficaram velhinhos. Abrão tinha 99 anos, agora já com 99 anos. E agora a Sarai já estava velha e Abrão também já estava velho. Olha só como ele já está com a barbona grande. E a Sarai agora ficou um pouquinho triste, né? Será que Deus ainda vai cumprir a sua promessa? O Senhor volta novamente e diz para Abrão: Abrão, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. E Deus agora muda o nome do Abrão. Ele diz: o seu nome não vai chamar mais Abrão, mas agora o seu nome será Abraão. Abraão significa pai de uma grande nação ou pai de muitos. O nome de Abrão agora significaria a aliança e a promessa que Deus tinha feito com ele. Pai de uma grande nação, pai de muitos. E ele também transformou o nome da Sarai. Agora o nome não era mais Sarai. O nome dela agora se chamaria Sara. Sabe o que significa Sara? Sara significa princesa. Então o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma grande nação, e muda o nome da Sarai para Sara, que significa princesa. Eles esperaram pacientemente. Abraão nunca duvidou da promessa do Senhor, sempre confiou que Deus cumpriria suas promessas. A Sarai já ficou um pouco em dúvida. Ela ficava assim, triste de vez em quando e achava que Deus havia esquecido dela, mas Deus não esqueceu dela. Deus deu a ela um filho. Deus cumpriu a sua promessa. Ele disse que daria, não é? E Deus cumpriu a sua promessa e lhe deu um filho. Esse filho se chamou Isaque. Olha só, ele se chamou Isaque. A Sarai ficou tão feliz, que o nome de Isaque significa riso. Ela ficou muito contente com o Senhor pelo cumprimento da sua promessa. Então pôs o nome do seu filho de Isaque, que significa riso. Assim, ela passou a educar, junto com o seu marido Abrão, o Isaque nos caminhos do Senhor. O Isaque cresceu. Ele se tornou grande, não tão grande assim, né? Mas ele estava crescendo à medida que os seus pais o educavam, né? E o tempo passou e ele cresceu. Um dia, Deus pôs Abraão à prova. Deus queria saber o tanto que Abraão amava ao Senhor, o tanto que ele confiava no Senhor. Então o Senhor fez um pedido a Abrão. Ele disse: Abrão, eu quero que você me dê o seu filho Isaque como sacrifício. Naquele momento, o Abrão ficou assim um pouco pensativo, mas ele não duvidou em forma alguma. Ele falou: sim, Senhor, eu darei ele a ti. Abraão sabia que tudo que ele tinha foi o Senhor quem tinha dado, até o seu próprio filho. Então, quando o Senhor pediu, ele não hesitou, ele não duvidou, ele disse: sim, Senhor, eu darei. Abraão amava a Deus de todo o seu coração e ele estava pronto a entregar o que fosse. Ele confiava muito no Senhor e por isso ele é chamado na Bíblia como o pai da fé. Abraão, um dos patriarcas, um dos pais da fé. Abraão confiou inteiramente no Senhor. E Abraão foi buscar o seu filho Isaque. Ele buscou o seu filho Isaque junto com os seus servos, né? Eles foram até o lugar, um monte chamado Moriá. E lá o Abraão levou o seu filho.
Quando chegou perto do pé do monte, Abraão disse para os seus servos: fiquem aqui, que eu e o menino vamos subir, adorar e depois nós voltaremos. Vocês prestaram atenção? O Senhor havia pedido a Abraão para levar o seu filho e sacrificá-lo a Deus, oferecer o seu filho a Deus. Ele iria matá-lo para oferecer a Deus. E ele disse: fiquem aqui, falou para os servos, eu e o menino vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Olha como Abraão confiava no Senhor. Ele disse: eu vou subir com meu filho, mas eu vou voltar junto com ele. Ele confiava que o Senhor faria o que tinha que ser feito, mas ele não duvidou que, se fosse preciso, ele daria Isaac. Então subiram até esse monte. Chegando lá no monte, o Isaac também, muito confiante, muito cheio de fé por conta da fé do seu pai, o Isaac não duvidou, em nenhum momento ele teve medo. O Isaac foi colocado em cima do altar de pedras, onde ele seria sacrificado pelo seu pai Abraão. O Abraão levantou um punhal para sacrificar o Isaac. Quando ele levantou esse punhal, a voz do Senhor gritou do céu: não faça isso com o menino, Abraão. Então Abraão parou naquele momento. E quando ele olhou, atrás dos arbustos havia uma ovelha. Aquela ovelha seria o sacrifício. O Abraão então põe aquela ovelha em cima do altar e sacrifica a ovelha ao Senhor. Ele mata a ovelha como uma oferta ao Senhor. E o Senhor recebe a adoração de Isaac e de Abraão. Então eles descem do monte e glorificam ao Senhor. O Abraão nunca duvidou de Deus. O Abraão confiou que Deus resolveria o que tinha que ser feito, Abraão cumpriu sua missão. Deus mandou e ele fez. Abraão era muito obediente. E o Isaac, vendo a fé e a obediência do seu pai, passou a crer no Senhor. Você, criança, que tem na sua casa pessoas que não conhecem ao Senhor, você tem uma missão na sua casa. O Senhor te chamou. Você conhece a Deus. Creia, confie que Deus tem um propósito para você e para a sua casa. Não duvide. Deus, ele diz que não é cego para que não veja, nem é surdo para que não ouça. O Senhor escuta a sua voz. O Senhor escuta a sua oração e Ele está sempre pronto a te ajudar. Então não duvide. Deus pode transformar a sua casa. Deus pode transformar a sua família. Deus pode transformar os seus tios, os seus avós. Só precisa você confiar no Senhor. Confiar não é duvidar. Você não pode duvidar. Confiar é se entregar e descansar. Não é ficar se preocupando, nem se entristecendo. Você entrega na mão do Senhor e você descansa, porque sabe que o Senhor está trabalhando. Então, não esqueça, assim como Abraão tinha uma missão e dele seria uma grande nação, o Isaac é o cumprimento desta promessa. Do Isaac veio os seus filhos, Jacó, Esaú, e de Jacó veio 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Então a missão do Senhor foi cumprida e ela chegou até nós. A graça que Deus deu a Abraão chegou até nós. Por meio da família de Abraão, nós também fomos alcançados. Nós fomos incluídos nesse presente que o Senhor deu na vida de Abraão. Glorifica ao Senhor, porque nós fazemos parte da missão. Nós fazemos parte do chamado de Deus para este mundo. Nós temos a missão de levar até as pessoas o amor de Cristo. Não esqueça, todos nós temos uma missão. E para nós cumprirmos essa missão, nós precisamos estar firmes nas promessas de Deus para saber o que é que o Senhor quer para nós. Se você, criança, não conhece a Cristo, você que está me assistindo e não conhece a Cristo, saiba, você não nasceu por acaso. Você também tem uma missão. Se entregue a Jesus e Ele transformará a sua vida e você será um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento de bênção para abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida e que você seja cheio do Espírito Santo, que você possa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos e possa lembrar que o Senhor cuida de você e que o Senhor ouve suas orações. Lembre-se, você tem uma missão, assim como eu. E para a gente cumprir, precisamos conhecer o dono da missão. Que Deus lhe abençoe. Agora nós vamos ouvir uma mensagem musical com a tia Gisele. Tchau, tchau e até a próxima semana.